Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Verde Gaia. Meu nome é Ricardo, sou consultor jurídico e hoje estou aqui com a companhia de Fabiana Brant, ela que é do setor de consultoria e projetos especiais da Verde Gaia. Cristiane Martins, que é head do sucesso de clientes da VG Resíduos. E a ilustre presença também de Júlio Rios, que é CEO da Gramados. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado a quem está nos assistindo. Hoje o tema é extremamente importante e relevante. Hoje, para quem não sabe, estamos completando aí 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a publicação da Lei 12.305, exatos 10 anos atrás. E é um tema muito relevante, que sempre trouxe muitas discussões no âmbito da sustentabilidade, seja nas esferas tanto de governo, quanto das próprias empresas, enfim, todos as personagens envolvidos nesse processo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Fabiana eu conheço há muito tempo já, é uma engenheira ambiental e já trabalhou muito com resíduos, né, Fabiana? É isso aí. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Cris. Júlio, todo mundo aí que está nos assistindo. É um prazer estar batendo esse papo com vocês, viu? Pois é, Ricardo, nós estamos aí, né? Já trabalhando já um tempinho aí na parte de resíduos, trabalhei muito tempo sendo responsável técnica nessa área, em empresas, né, do ramo de indústria, prestação de serviço. Trabalhei também na Gramados, muito tempo atrás. Esse tema é um tema muito bacana, né, Ricardo, e todos que estão participando. Eu falo que, quando falo de política nacional de resíduos, eu lembro em 2010 que já estava no finalzinho, já estava colando grau, e eu lembro que era um boom, né? Falar sobre a política nacional de resíduos, porque, na verdade, foi um marco para a gente que trabalha na área e também para as pessoas que não trabalham na área, né? Porque o objetivo principal mesmo, né? Um dos objetivos é a prevenção, é a redução da geração de resíduos. E eu lembro, pessoal, que uma coisa que me chamou muita atenção na época é que, como eu já, né, estudei e também participei de muitos eventos nessa área de resíduos, que realmente é uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar, de uns anos para cá que mudou um pouquinho, né? Mas nunca deixou da parte de resíduo estar aí juntinho, agarradinha comigo. E eu lembro que uma das coisas assim que mais assim marcou foi essa questão, né? Vai acabar, vai eliminar os lixões no Brasil. Aí eu, nossa, não acredito, será possível? Porque sempre associava, não sei se vocês já assistiram aquele documentário Ilha das Flores. Não sei se é a Cris, o Júlio, não sei quem está assistindo a gente. É um lixão que tem lá no Rio Grande do Sul, né? Isso, Cris. Eu fiz um trabalho na verdade, né, desse documentário, e eu ficava muito mexida com tudo isso. Aí, quando veio a política falando, né, que, né, ia trabalhar nisso, eu falei, nossa, será que realmente a gente vai conseguir isso, né? E aí, assim, com toda a sinceridade do mundo, eu percebo que... Eu lembro que na época tiveram aquelas questões, né, de prorrogar, se não me falha a memória, acho que prorrogou na época para 2014, né? Acho que é isso mesmo, né, Ricardo? 2014, isso aí. Isso mesmo. E aí eu falei, cara, mais 4 anos e nada. Hoje nós estamos em 2020 e a percepção que eu tenho, né, como engenheira ambiental, como eterno estudante, como da área, é que ficou só no papel, né? Porque a gente percebe que tem muitos lugares. Eu fiz uma pesquisa, assim, já tem um tempo atrás, que mencionando que, assim, tantos municípios do Brasil, né, existem ainda vários lixões, vários aterros inadequados. Então, isso me chamou muita atenção naquela época, né, gente? Porque a gente sabe que realmente tanto a parte de resíduos, né, a parte de lixões, o número está só aumentando, e a gente sabe que a geração de resíduos, né, ela também está aumentando tanto em escala quanto em proporção. Então, quando a gente chega agora para, né, a gente pensar, como que está agora, né, 10 anos da política, e aí, o que de bom isso trouxe, né? O que realmente aconteceu? E aí a gente consegue, eu, né, tô falando por mim, eu consigo perceber, assim, que teve muita coisa no papel, mas na prática, muitas das vezes, isso não aconteceu.
O que você acha, Cris? Você também tem essa mesma ideia do seu Júlio ou não? Acho que está tendo uma interferência no áudio. Só um instantinho, Cris. Só um instantinho, por favor. Tá ouvindo direitinho, Ricardo? Júlio? Agora eu tô te ouvindo. Tá tendo um barulho no fundo aí, mas eu não... Cris, será que é o seu? Ao vivo é assim, né? Agora parece que melhorou, né, pessoal? Ricardo, dá uma olhada. Será que é o seu? Ficou parada. O meu tá no mudo, agora que eu tirei. Bom, mas vamos lá. Aproveitando aqui, Fabio, não sei se o pessoal está me ouvindo também, só para fazer um parênteses antes da Cris comentar. Inclusive, a gente teve mudança de novo no prazo, né? Dos fins dos lixões. Teve uma lei aí aprovada em julho, né, que acabou que alterou aquele novo marco do regulatório do saneamento básico e subiu mais o prazo de novo. Então, agora nós estamos falando aí, tem município que até 2024 agora, dependendo do número de população do município, né? Tem até 2024 agora para as prefeituras porem fim aos lixões. Mais uma vez adiado esse prazo. Mais uma vez. Tá vendo? Essa é a sensação que eu tenho, Ricardo, disso, tá vendo? A gente, assim, só externando mais um ponto de vista. Mas, assim, igual, por exemplo, a gente vê muitos países, né? Estados Unidos, Japão, e a gente consegue visualizar, assim, perceber, né, o quanto eles são, assim, tão evoluídos, né? A gestão de resíduo lá é coisa de primeiro mundo, tecnologia. O Júlio Rios também tiveram depois, assim, né, uma contribuição, e a gente aqui no Brasil, a gente, dentro desses, né, tanta geração de resíduos que é armazenado aí, né, incorretamente dentro dessas áreas, se fosse no primeiro mundo, isso não teria. Então, assim, daí a gente percebe que o Brasil ele tem que realmente modernizar, criar, né, mecanismo, estrutura bacana para que a gente consiga, né, quando eu falo a gente, né, o Brasil, todo mundo, né, tanto em governo, quanto empresa, quanto população, esses principais atores, trabalhar para cuidar e preservar do nosso meio ambiente, né, de dar uma destinação, uma disposição adequada para todos os resíduos gerados no Brasil, e que são muitos, né, toneladas versus toneladas. Havia uma interferência muito grande de áudio. Júlio, testa colocar o seu áudio no mute rapidinho. Ao vivo é assim, gente. O importante é a gente continuar com o nosso bate-papo com alegria, com tranquilidade e com Já cortei a Cris 2 vezes, né, gente? Vamos lá, Cris, deixar você falar um pouco agora, que eu te cortei 2 vezes, né? Desculpa, tá? Você não me cortou, não, Ricardo. Pode ficar tranquilo, né? Boa tarde, pessoal. Seguinte, eu concordo plenamente. Tem sido um desafio bem grande a nível Brasil, né? A implementação da gestão de resíduos, né? Ainda mais que, assim, a gente vê que tem diferenças em todos os estados, municípios, e, assim, a gente tem atingido alguns avanços, né? Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Então, assim, ainda tem muita coisa para resolver e eu espero que, enfim, a gente dê uma engrenada aí e consiga tirar do papel o que a 12.305 está sugerindo para a gente, né? Com certeza. É isso mesmo, Cris. Isso aí. Júlio, eu vou pedir um favor antes, meu amigo. Quando o senhor não estiver falando, por favor, coloca no mudo o seu áudio, para ver se a gente consegue... Mas agora pode falar. A palavra é toda sua aí. Conta comigo. Bom, eu não sei se está na minha hora de falar. Eu vejo as coisas, eu vejo alguma evolução. No país as coisas acontecem muito devagar. As prefeituras, muitas delas, vivem do fundo de participação dos municípios. Elas realmente
não tem dinheiro e nem prioridade. Os prefeitos, muitas vezes são prefeitos populares e que não dão muita importância ou nenhuma importância ou pouca importância aos resíduos. Eles acham que criar dificuldade para um empreendedor que se estabelece num determinado município pode afugentar aquele empreendedor e evitar a atração de outros. Eu vejo que até resíduo de construção civil numa cidade do interior, os prefeitos, os vereadores, as autoridades municipais, eles evitam criar qualquer tipo de dificuldade para o morador. Então, o morador coloca lá um resíduo de construção, brita, areia, ou faz uma escavação e coloca a terra para fora do lote, da casa dele. O prefeito não quer, ou a Câmara, ou o vereador, não quer que vá lá e fale, olha, você tem que tirar aquele material ali da sua porta, porque ele incomoda, né? Ele pode ser carreado para o curso do rio, ele suja a rua. A gente vê que até isso no interior, até um resíduo de construção civil, que é um resíduo inerte, né, que teoricamente não causa tanto impacto no meio ambiente, até isso os municípios relutam em criar condições para melhorar o gerenciamento disso na cidade. Aí, quando você fala, por exemplo, de resíduos classe 2 ou resíduos comerciais com características de domésticos gerados, por exemplo, por um supermercado, aí você pega, o município fica numa satisfação enorme quando chega um supermercado que faz propaganda na TV, chega lá na cidade dele, ou nós estamos, a cidade está crescendo, a gente tem supermercado no hospital, ele vai lá, faz a coleta do resíduo do supermercado 0,800, de graça e tal, o cara ficar satisfeito, e aí você está tirando dinheiro de onde não tem dinheiro para nada, e vai lá e faz a coleta do resíduo, o transporte, a destinação final, muitas vezes terceirizado, ele paga uma empresa para coletar aquele resíduo, paga para levar para um aterro, quando faz corretamente, para levar para um aterro, um consórcio de municípios, ou um aterro mesmo autorizado, ou um licenciado, às vezes distante. Então, gastam a grana para não ficar bem na fita com aquele comerciante ali, ou com aquele empresário. Então, a dificuldade está nisso, está nas cidades menores, e elas são as que têm mais prazos para resolver os problemas. E muitas vezes elas têm, assim, se quisessem colocar como prioridade, fazer uma compostagem, fazer uma coleta, implantar uma coleta de secos e molhados numa cidade de 5, 10, 20 mil habitantes e compostar o resíduo compostável e mandar para aterro, só segregar os demais, né? E mandar para aterro só aquele mesmo que não é possível nem compostar e nem, eu diria, reciclar ou encaminhar para as empresas recicladoras, né? Às vezes a gente faz uma confusão lá com reciclagem. Primeiro é separar, depois encaminhar cada resíduo com um parceiro especializado, tratar, trabalhar. Então, basicamente, eu vejo são menores, mais recorrentes com as autoridades, exigindo muito pouco deles e fazendo com que bem ruim. Fala com ele que a ligação não está legal, Ricardo. A gente está ouvindo direito. Eu acho que pode ser alguma questão da conexão, né? Ou o áudio. Júlio, a gente não estava te ouvindo direito. Finalzinho aí. Hã? Podia ter me interrompido antes. Não, mas foi só no finalzinho. Foi só no finalzinho, agora a gente ouviu. Deu para escutar sobre os desafios da triagem. Deu para ouvir, sim, os desafios, você contextualizando como é a realidade.
com os clientes, né? Falando da questão de muitas das vezes, se uma empresa, um município não tem uma condição de fazer uma coleta seletiva mais adequada, né? Conforme prevê a lei, pelo menos fazer úmidos, né? E seco para facilitar. Eu acho assim, do que o Júlio comentou, essas são as principais dificuldades que a maioria né, quando a gente fala assim de empresas que às vezes tem uma condição um pouco, vamos dizer assim, mais restrita, né? Com relação, não estou falando só empresas, mas municípios, né? E aí, pegando um gancho aí no que o Júlio comentou, desses desafios, dessas dificuldades também, né, pessoal? A gente tem a questão que a própria 2305, ela estabelece, ela descreve lá os tipos de planos que a gente tem que considerar, né? Os planos, quando a gente fala nacional, estadual, municipal, né? Os próprios planos de gerenciamento de resíduo que a própria norma prevê, né? De acordo com o tipo de segmento. Acho que é importante a gente ressaltar isso nesse momento, porque está se completando aí 10 anos, mas tem muitas empresas pequeno, médio porte, que é obrigada a ter um plano de gerenciamento e não tem, né? Que é obrigada a fazer toda uma gestão de resíduos e não tem. Claro, quando eu falo pequeno e médio porte, porque uma empresa de grande porte, né, Júlio? A Gramaço, por exemplo, tem várias empresas desse porte que obrigatoriamente elas têm que atender, porque elas têm licenças ambientais, elas têm auditorias, né? Tem vários setores, né? Vários contextos que obrigam isso. Mas a gente não pode esquecer que muitas das vezes empresas de pequeno e médio porte poluem muito, às vezes não estou falando muito mais, mas elas também poluem tanto como uma empresa, uma indústria de grande porte. Então, eu acho que a política ela tem que realmente... eu não sou advogada, mas assim, a minha percepção como área técnica. Igual eu falei no início, quando o Ricardo me perguntou, eu acho que a gente tem que deixar um pouco, deixar o papel, só o que está escrito, né? O que a lei prevê, o que a lei exige. E quando eu falo, eu acho que eu comentei, né, na minha opinião, dos principais, quando eu falo assim, dos principais atores e respectivas responsabilidades. Quando eu penso nesses principais atores, estou falando do governo, de empresas e da própria população. Então, quando eu estou falando de um governo, o governo, ele realmente cabe estabelecer planos, né, garantir infraestrutura, organizar, fiscalizar e cumprir a lei. E as empresas também executar toda essa parte de gestão, né? Desde lá da sua origem até a destinação e disposição final dos resíduos. E a população, que é todo mundo. Então, acho que é importante a gente fazer esse vínculo, para aí sim a política ter vida, né? Ela conseguir realmente fazer a diferença, porque só papel é fácil escrever. O difícil é fazer, executar, né? Dar vida a tudo isso. De programas, documentos, papelada aí, as empresas já estão cheias, né, disso aí, né? Então, acaba se tendo essa perda mesmo aí. E agora você comentando aí a questão de fiscalização, né? Hoje é até difícil, né? Tô falando assim, nos nossos clientes, é difícil você encontrar um cliente da Verdigai, por exemplo, que não tenha elaborado um plano de gerenciamento de resíduos. Então, a questão do documento propriamente dito. Evidentemente, a gente encontra umas melhorias sempre nos nossos consultorias que a gente pode orientar os clientes, mas é que muitas vezes também a pessoa, igual você comentou, como é que eu vou pensar assim, olha, quem que é uma empresa que não tem que ter um PGRS, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Praticamente todas as empresas. Tem como você pensar assim, não, essa empresa está dispensada, né? Pelo fato dela gerar um resíduo ali praticamente, ela já é obrigada, por lei, a ter isso, né? E o que às vezes muito passa despercebido, ou as empresas não se atentam para isso, são as próprias sanções, as próprias penalidades. A gente tem aí, por exemplo, decretos, regulamentos, lei de crimes ambientais, próprias sanções administrativas. Então, só para ter um exemplo, né? Hoje, uma empresa, praticamente, se ela não cumprir, se ela não elaborar e implementar um PGRS e não cumprir as exigências dele, você tem uma multa ali que pode ser de 5 mil a 50 milhões de reais. Quebra qualquer empresa, né? Fazer um plano é mais barato, né, Ricardo? Fazer um plano, gerenciar os resíduos. Né? Gerenciar os resíduos com empresas, com fornecedores qualificados previamente para essa necessidade, né? Porque senão... E fora a prisão, né? Que agora a lei de crime ambiental também pode ser prisão. Então, dá até 5 anos de cadeia, bobear. Tá bem, é bem complicado.
E além disso também, eu achei interessante que o Júlio comentou sobre a questão de compostagem. Eu não sei, às vezes eu tenho, assim, mas é uma opinião pessoal até também. A questão que às vezes a legislação ela peca um pouco na questão da compostagem, né? Ela podia tentar incentivar isso mais, né? E você vê às vezes a compostagem ela sendo um pouco relegada, né? Não existe incentivo, né? É isso. Não sei o que vocês acham sobre isso. Aqui na região metropolitana, nós temos 3 prestadores de serviço, 3 empresas atuando com compostagem de resíduos. Elas são pequenas, né? E são empresas também que não conseguem, têm pouca visibilidade, atendem um nicho mesmo, bastante reduzido, que são aquelas empresas que exportam ou atendem empresas ou fazem parte da cadeia de empresas que exportam, e por isso mesmo exige que as empresas, que seus fornecedores, encaminhem os resíduos orgânicos que são gerados nos seus refeitórios. Nem sempre, por exemplo, o material resultante de manutenção de área verde, também boa parte poderia ser compostado, mas isso eu não vejo sendo encaminhado para a compostagem mais rápido. Mas os resíduos orgânicos, normalmente, são aquelas poucas empresas que exportam e que exigem, então, que os seus clientes internacionais exigem políticas exigem a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é destinar para aterro, né, principalmente, só aquilo que você não consegue segregar, só aquilo que você não consegue compostar e tal. Tem até, isso está evoluindo, não é que está parado. Agora, eu vejo dificuldade muito também na área das empresas de natureza comercial. Empresas de natureza comercial, com exceção de algumas bem grandes, elas não se preocupam com o plano de resíduos. Tem muitas delas, muitos centros de distribuição, muitos condomínios de empresas, e que geram, na hora que você junta lá 5 empresas de porte e está um condomínio de empresas, você gera bastante resíduo. Aquilo é administrado por uma administradora. Aquela administradora dá a impressão que eles não se preocupam em conhecer a política, ou não conhecem, ou só vão fazer tomar alguma medida a partir de uma multa, a partir de uma fiscalização, uma notificação, tá? Tem muita coisa, eu acho que nós temos que partir dessas coisas mais simples. A compostagem, ela é possível nos municípios pequenos, ela é possível aqui em Belo Horizonte. Você pegar os sacolões, os resíduos gerados dos sacolões, Belo Horizonte, região metropolitana, né, por exemplo, tem um supermercado, não tem um sacolão que faz compostagem de resíduos, nem. Por quê? Tem muito incentivo. Você vê uma canetada, mas fala, daqui a 6 meses vai ter que compostar. Resíduo a partir de tantos tipos gerados de área pública, compostagem, comprovar a unidade. Espera que o seu som está começando a dar problema de novo, Júlio. Eu acho que o som do Júlio fala assim, olha, agora espera um pouquinho, aí depois fala mais um pouquinho. Acho que ele fica assim, ele fica fazendo todo o charme, Júlio, para você não externar seu grande know-how, sua grande experiência nessa área de resíduos. Mas nós vamos conversar com essa câmera, com esse áudio seu, depois que acabar tudo isso. Eu até queria... Mas ótimo as suas considerações, Júlio. Perfeito, é isso mesmo. Eu até queria comentar, na verdade, é mais transmitir uma pergunta ao Júlio também, porque assim, nessa busca de fornecedores para os clientes, às vezes o cliente chega para a gente e fala assim, olha, esse pessoal que realiza compostagem, eles têm a facilidade de vender o composto para... Vamos pensar em cooperativas que fazem plantio. Então, assim, isso costuma, às vezes, até ser uma dúvida também do próprio cliente que quer estar aí dentro da conformidade, né? Legal, e procurar uma alternativa de destinação ambientalmente mais correta, né?
do que simplesmente mandar para aterro, que os aterros também estão ficando todos lotados, né? Com certeza, Cris. Júlia, a gente não está te ouvindo. Vamos lá, repete a pergunta. Bom. Coloca o seu no mudo e aí a Cris pergunta novamente. Pode ser, Ricardo? Pode, claro. A pergunta, na verdade, é o seguinte: dúvida que eu vejo entre as empresas que separam o resíduo orgânico para encaminhar para a compostagem é se esse composto que é gerado no processo de compostagem, se tem saída, se o pessoal consegue vender, se consegue. Então, é mais nessa linha mesmo a pergunta. Vou tentar responder, espero que você esteja, imagino que você esteja dirigindo a pergunta para mim. Existe um mercado, sim, de comércio desse resíduo, mesmo porque quem processa, quem faz a compostagem, ele, na sequência, ele enriquece esse material obtido. Né? O material resultante da compostagem, que é um adubo orgânico, ele faz a análise desse adubo e acrescenta nutrientes que foram observados que esses nutrientes existiam de uma quantidade. Então, ele dá uma enriquecida nesse adubo. Com isso, ele consegue colocar, assim, tem inclusive adubos chamados organominerais, que são obtidos a partir da compostagem, do enriquecimento do adubo existente. Eles são muito demandados em diversas culturas. É uma coisa que veio, basta cobrar. Entendeu? Basta cobrar. Olha, o município vai implantar, cobra. É a coisa mais barata que tem, porque você pega uma cidade pequena, aí de 5, 10 mil, 20 mil habitantes, essas empresas, essas cidades têm áreas disponíveis, próximas, a área rural está junto da cidade, você gasta pouco para transportar aquele resíduo para uma área para fazer a compostagem, tem demanda, costuma ter sempre um município que tem uma vocação para determinada cultura, que seja pasto, que seja para adubar gramíneas, capineiras e tal. Existe uma demanda importante. Muito bom, muito bom. Bacana. Pode falar, Cris. Não, só falei que é bacana e que eu acho que falta também um pouco de aumentar a divulgação também para o pessoal ver que eles têm outras alternativas também, né? Isso, eu ia falar isso também, Cris. É? Porque transmissão de pensamento. Porque, além disso aí também, eu acho assim, tanto o governo quanto, né, quando a gente fala de estados, municípios também, investir mais nisso, né? Compostagem é algo que traz muitos benefícios para a gente, né? E eu não estou falando, assim, claro, porque a gente estava falando de compostagem, mas tem vários outros tipos de resíduos também, né? E um outro ponto também que eu acho super relevante também é o que a própria lei menciona, né, dos itens obrigatórios que a gente tem que fazer logística reversa, vocês lembram? Que é um ponto, assim, que, ó... Desde a época que eu ficava lá, andando na fábrica para cima e para baixo, vendo pilha, bateria, pneu, lâmpada, papai, papapó. E assim, claro que as empresas hoje têm uma gestão mais ativa, né? Porque elas são obrigadas a fazer isso, né? Porque está tudo condicionado a licenciamento, a CTF, a PP. Mas assim, a gente percebe que o assunto ele é vasto, né, gente? A gente pode ficar falando sobre resíduos aqui o dia inteiro, o mês, o ano todo. Mas eu acho assim, o que eu sinto, né, desse tema muito que é marcante e importante para a gente, porque se a gente não trabalhar a nosso favor, né, como ser humano e o nosso meio ambiente, daqui a pouco a gente vai viver no mundo dos resíduos, né, gente? Porque eu não sei de cabeça hoje, atualmente, né, qual que é a quantidade exata de geração de resíduo por pessoa, mas da última vez que me falaram, que eu li, não lembro mais, assim, era grande. Então, se a gente não tiver realmente uma mentalidade, né, todo mundo envolvido para a gente reduzir isso, ter algo diferente no nosso Brasil, a tendência é só piorar,
daqui a pouco a gente não tem um ambiente, né? Como a gente fala aí de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, cara, e todo mundo fala a mesma coisa, várias empresas trabalhando com a questão de sustentabilidade, e não é só ficar falando, é só o marketing ambiental. Nós, seres humanos, nós, né, engenheiros, profissionais da área, né, e nem que sejam, né, aqueles também que nem são responsáveis na área, mas assim, a gente tem que fazer algo. Só que, claro que isso não depende só da gente, né? Existe uma hierarquia, e essa hierarquia começa lá de cima. Então, assim, acho que a gente que trabalha nessa área, acho que nós temos esse papel importantíssimo, né, de multiplicar, de demonstrar, né, de dar exemplo da real e do correto gerenciamento de resíduos. Então, quando eu falei de logística reversa, a gente tem um cliente nosso que é um cliente super ativo, que ele trabalha realmente, eles fazem um trabalho de logística reversa de materiais eletroeletrônicos, assim, surpreendente. Claro que é uma empresa grande, né, que já está no mercado há mais tempo, não sei se posso falar o nome dela, mas melhor não falar, né? Mas é cliente nosso e a gente acompanha de perto todo esse trabalho. Então, assim, quando a gente vê, estou falando assim como se fosse um case de sucesso, como não pedi autorização para falar, então não vou citar o nome da empresa, mas a empresa é uma empresa grande também. Então, assim, eu como acompanhei de perto essa evolução não, a palavra certa seria o trabalho deles, né? Porque eu não acompanhei desde o início, pela Verde Gaia. Então, eu vejo o quanto eles, assim, eles se sentem importantes e envolvidos nisso. É algo que é sabe, é um propósito mesmo dessa organização, de fazer toda a parte não só de material eletrônico, mas da gestão deles. Eles investem a todo momento em consultoria, em ferramentas para ajudar, né? Então, o Júlio também tem vários clientes aí, né? Estou dando esse exemplo desse cliente específico de grande porte, mas eu acho que é muito importante a gente compartilhar as coisas boas. E um outro ponto também que eu gostaria de compartilhar, porque senão eu esqueço, e aí a gente vai, que é um bate-papo, então a gente pode falar, né, gente? Não tudo que a gente imagina, né? Porque se a gente falar tudo que a gente pensa, não vai dar certo. Mas, assim, acho que depois, Ricardo, ou Cris, ou Júlio, quem quiser também, quem estiver nos assistindo, tiver alguma pergunta, né? Fica à vontade, nós estamos aqui para fazer ter essa troca de experiência mesmo. Mas eu acho que um outro marco muito bacana aí, acompanhando desde a época que eu ficava na frente da gestão de resíduos de empresas, é a portaria, né, 280 que teve aí agora, publicada, recente. Eu acho que a questão do manifesto de transporte, né, quando a gente fala que nacional, eu acho que deu um up, né, veio um significado bem forte fazendo essa interface com a 2305. E porque eu sei que muitas das vezes outras empresas, a gente não era, né? Tinha empresas que faziam, tinha municípios que às vezes exigiam, tinha municípios que não. Então, acho que isso, por ser uma questão nacional, eu acho que agora, pelo menos essa parte na gestão, a gente tem aí para algo que trouxe de novo, vamos imaginar assim, né? Uma exigência nova. O que vocês acham? Quem tem aí alguma experiência que queira compartilhar com a gente desse outro marco, né, na parte de resíduos aí do nosso Brasilzão aí. Eu vou falar para você, Fabiana, que eu estou bem esperançosa com essa publicação da portaria, porque, de certa forma, a implementação, né, do MTR online para todos os estados vai fazer com que todo mundo precise se adequar, né? E, assim, a gente já tinha alguns estados que já tinham feito essa adequação, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E, assim, muitos clientes procuram a gente, né? Principalmente porque na nossa plataforma a gente integrou as informações, né? Então, a pessoa consegue fazer, inserir as informações, né? Da destinação dos resíduos e gerar automaticamente o MTR dentro das plataformas desses estados, né? E aí, agora que vai expandir, eu acho que é mais uma chance da gente conseguir fazer com que as instruções que estão contidas, né, nessa lei 2.305, elas sejam colocadas em prática, né? E facilitar também o rastreamento dos resíduos. Eu acho, assim, excelente. Eu também concordo, Cris, com o que você falou.
E só lembrando, né, gente, isso aí, a portaria 280, ela começa a vigorar em 1º de janeiro de 2021, apesar de que o sistema parece que já está liberado para teste, né? Quem quiser já cadastrar, já ir fazendo as emissões pelo sistema, já está liberado para teste, e o Inventário Nacional Online a partir de 1º de março de 2021 também. Então, também são, né, como vocês bem falaram, continuam sendo instrumentos, né? A Fabi mencionou, já tinha mencionado a questão da logística reversa, o próprio plano, né? É um instrumento da política nacional, a logística reversa, a questão desse manifesto online, são todos desdobramentos. Então, Sim. Ao longo dos anos, a gente vê, por mais que um pouco tardiamente, né? Acaba que sendo alguns instrumentos sendo implementados. Agora, se a gente pegar hoje a logística reversa, inclusive também na questão de eletroeletrônicos, teve medicamento também, a gente teve recentemente uma legislação sobre a relação logística reversa de medicamentos, né, dos resíduos. E pode falar, Júlio. Tá? Eu não consigo, deixa eu ver. Fala de novo, Júlio, por favor. Eu só percebi o item de Deus lá. A gente não entendeu. Ai, que pena, Júlio. Não, a gente não entende. Fala de novo, então, mais uma vez. Eu acrescentei o item de Infelizmente, eu não estou conseguindo ouvi-lo, Júlio. Infelizmente, a gente não está conseguindo ouvir. Coloca no mudo de novo, que aí às vezes depois ele volta a funcionar. A gente está quase entendendo o funcionamento desse dispositivo aí. E é engraçado, Ricardo, você falando sobre logística reversa de medicamentos, a minha monografia foi baseada nisso, né? Foi um custo, porque assim, eu cheguei a fazer mapeamento em Belo Horizonte, onde que tinha coleta de resíduos de medicamento, tinha um programa muito interessante, já ia citar, eu acho que não pode, né? Não da empresa. Tinha um projeto interessante em uma drogaria que recebia o medicamento que não era utilizado, e assim, era um custo muito grande para o pessoal assinar o acordo setorial, que não saía nunca. Então, assim, eu fico feliz com a notícia também, porque era uma coisa que tá há tempos que está sendo levado e a gente não tinha um retorno disso ainda. Só arrastando, né? Essa é a sensação, acho que tudo fica nessa, né? Nunca que tem um início, um meio e um fim. Apesar que resíduo é para a vida toda, né, gente? Mas, assim, acho que é essa sensação, assim, que quando a gente fala 10 anos da política, né? Essa do MTR Online, né? Assim, é um ponto positivo, apesar que vai ser feito a partir de 2021. Mas, assim, a minha percepção é que a gente poderia ter feito coisas muito mais coisas antes, sabe? Porque a gente vem acompanhando tantas mudanças no mundo todo, né? Tantas questões. E eu acho, assim, o Brasil é um país maravilhoso, né? Assim, tem, assim, inúmeras coisas maravilhosas. Mas, né, vamos falar de política, que não é o caso. Mas eu acho que todo mundo, gente, acho que todo mundo tem que... Quando eu falo, às vezes, quando eu ministrava treinamento em produção mesmo, né, para pessoas operacionais e autodireção também, eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que trabalhar de cima para baixo mesmo, porque se todo mundo fizer um pouquinho, com certeza, né, a parte de gestão de resíduos vai melhorar. E não estou falando só da empresa, na casa da gente, né, eu não sei se vocês, por exemplo, né, tem municípios que não tem coleta seletiva. Por exemplo, você fala de resíduos, né? A coleta seletiva é uma das ferramentas mais simples, começa por ali. Eu tô falando por separar meu plástico vermelhinho, meu papel, meu não reciclável, meu perigoso, conforme o CONAMA 2. Não é isso. Tipo, se você não tem isso, pelo menos um básico, né? O que é seco, o que é orgânico, o que é úmido, para facilitar. Então, acho que a gente tem que começar a dar o primeiro passo para isso.
para depois vir uma política nacional de resíduos sólidos e fazer toda a diferença. Claro que pensando assim também, né, gente? Não adianta, nada anda sozinho. A gente tem que estar todo mundo juntinho com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Porque o objetivo é grande, né? É maior. Eu acho que nós aqui também temos que tentar replicar isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né? As crianças, a família, tudo que a gente puder fazer para ajudar e contribuir a esse mundão aí, né? Não estou falando só o Brasil, né? Que relaciona com tudo. Ô, Ricardo, até tem uma outra coisa que o pessoal às vezes pergunta muito também em relação à legislação, né? Já que você é o nosso especialista, com relação, né, aos instrumentos que foram previstos nessa política, quais que já foram implementados e quais ainda estão pendentes? Antes de responder essa pergunta, só pegar um gancho de uma última resposta, um comentário que a Fabi fez, com relação à redução de resíduo, geração de resíduo, né, gente? Embora a gente entenda aí que o resíduo ele acaba sendo uma forma de as empresas também tirarem proveito econômico disso, da gestão desse resíduo. A venda, tem muitas, né? A venda, né? Muitas pessoas passam despercebidas também. Se a gente pegar o decreto 7.404, que regulamentou a política, ele fala, toda organização ele tem que implementar medidas para reduzir a geração de resíduos, e principalmente os resíduos perigosos, né? Isso a gente é muito difícil você ver isso de uma forma bem estruturada, de uma forma bem definida numa empresa, por exemplo. A gente vê alguns casos, mas até porque, dependendo do processo, né, você acaba sendo complexo você diminuir a redução da geração de um resíduo, né? Mas, com relação aos instrumentos, né, Cris, a gente tem aí, por exemplo, igual a gente já começou, hoje, talvez, né, do meu ponto de vista, uns dois princípios ali, principais, né, seria o próprio plano de gerenciamento de resíduos, ok, já está aí para ser implementado, já deveria ter sido implementado, inclusive dos municípios. Se não me engano, Estado, eu acho que plano estadual de gerenciamento de resíduos, se não me falha a memória, acho que apenas um estado ainda não elaborou o plano estadual. Então, a gente já tem o plano nacional, temos o plano estadual, município, nem se fala, né? Acho que tem capital também, nem todas as capitais, para você ter ideia, não implementaram ainda, não elaboraram planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. As empresas, como a gente comentou, né, aos poucos aí elas vão implementando. A gente sempre também, quando tenta orientar a empresa, pessoal, vamos cuidado para não confundir plano de gerenciamento com procedimento, né? Porque às vezes a empresa tem um negócio... Acha que é a mesma coisa. Acha que é a mesma coisa. Plano é plano, procedimento é procedimento, né? Pode chamar o plano de procedimento? Ter o nome procedimento? Pode. Se você tiver lá todos os itens lá do artigo 21, os obrigatórios da 12.305, sem problema. Como você vai chamar, o problema é seu, né? Quando você chama do jeito que você quiser. Isso aí não tem problema nenhum. Mas, então, a gente tem os planos, a própria logística reversa, como a gente comentou, está implementando, né? Não estou 100% rodando ainda, né? Quando a política foi publicada, falava-se em torno de 5 setores econômicos, né, que eram obrigatórios de você ter a logística reversa. Muitos já estão implementados, um ou outro talvez ainda não, eles estejam no prazo, entrarão em vigor esse ano ou no ano que vem ainda. A gente tem a questão da educação ambiental, que a Fabi também cansou de comentar, que é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos também, e que aí é aquele negócio que a gente tem falado, né? A empresa, todas as organizações, ela tende a estruturar essa questão de conscientização, desde casa até a própria empresa também, principalmente envolvendo fornecedores, toda a cadeia logística aí da geração de resíduos. A questão do lixão, prorrogou, também é um instrumento, não deixa de ser a eliminação de um lixão, né, não deixa de ser um instrumento da Política Nacional de Resíduos também. Então, tivemos aí, a partir de 2021, 2023, 2024, escalonamento aí para mais um prazo. Então, a gente tem, na verdade, vários itens aí, alguns implementados, mas a gente vê que, na maioria das vezes, está em implementação, está engatinhando ainda, infelizmente, né? Outro instrumento também são os inventários, né, Ricardo? Sim, o próprio inventário e os manifestos.
da 313, até mesmo dos Uhum, cadastros do IBAMA, do APP também. Uma coisa vai puxando a outra, né, gente? com Então, certeza. por isso que é importante a gente fazer uma gestão correta, né? Pensando mesmo desde lá da geração do resíduo, da identificação, armazenamento, transporte, destinação, disposição, pensando em todas as principais etapas, porque tudo, por exemplo, a empresa que tem tudo isso muito redondo, muito certinho, primeiro que o Ricardo já até falou, questão de multas, né, de punições, vamos dizer assim, com relação a isso. E também, gente, uma empresa que tem uma gestão de resíduos certinha, eu falo assim porque era um dos pontos que eu mais nunca me dedicava, mas que eu me preocupava, né, porque eu era responsável técnica. Então eu falava, meu pai, então isso tem que estar muito certinho também. Porque isso reflete em tudo, reflete no licenciamento, reflete nas questões de auditorias, reflete em várias coisas, reflete até mesmo dentro da gestão, dentro da sua própria organização. Porque se você não tem uma gestão realmente assertiva, né, efetiva, correta dentro da sua empresa, às vezes um colaborador, ele pode ficar com uma dúvida, mas isso aqui é um resíduo perigoso? Não é perigoso? Na empresa que eu trabalhava, isso não era um resíduo perigoso, né? Dependendo do processo da empresa, a gente tem muito desses detalhes. Então, reforço que todos os empreendimentos que se dedicam, todos os responsáveis técnicos que se dedicam para fazer uma gestão certa, adequada, correta, atendendo a política, atendendo os requisitos legais, só tendem a ganhar em vários sentidos, né? Em credibilidade, em marketing, o profissional, né? Que tem que levar em consideração o seu nome também, que isso é muito relevante, né? O nome da pessoa vale tudo, né? Então, assim, eu acho que são coisas assim que eu sempre levei muito como profissional, como responsável técnico nas várias empresas que eu trabalhei, porque eu sei que isso também é muito importante, né? Então, acho que é isso, gente. Ô, Cris, aproveitar também e te perguntar que hoje você vê assim que os fornecedores assim, como que eles estão? Você acha que as empresas estão bem estruturadas, preparadas para fazer gestão de resíduos dos clientes deles? Como é que está isso de uma forma geral aí? Depois aproveitar até o Júlio também, gostaria que ele falasse também como que é a atuação da empresa dele nesse sentido, mas você, assim, de uma forma geral, como você vê você lidar com muitas empresas, né? Tem muitos, imagino que tem muitos fornecedores aí, é costume aí, tem muito problema, o pessoal já está mais regularizado aí? Ó, vou ser bem sincera, tá? Assim, a gente ainda esbarra no nosso processo de filtro, né? Para encontrar o melhor fornecedor para os nossos clientes, a gente ainda esbarra com muitos fornecedores que ainda não estão adequados, né? Não renovaram a licença dentro do prazo dos 120 dias. Ou então atua sem licença, tira a licença de um lugar, mas a atividade está em outro lugar. Então, assim, a gente acaba esbarrando muito com esse tipo de coisa, que isso, inclusive, é até uma dor de clientes nossos, né, que querem estar conformes dentro da legislação, encontrar um fornecedor que está fazendo tudo corretamente, né, e aí eles procuram a gente porque eles precisam dessa ajuda. Mas eu vou te falar que, assim, ainda se encontra muita gente que ainda não está fazendo as coisas bonitinho, não, viu? O Júlio, por exemplo. O Júlio. Vamos ver se ele tá no mudo, Júlio. Agora estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Bom, então aquela hora que eu tinha me referido à logística reversa dos pneus, uma coisa que vem funcionando muito bem. Não sei se vocês têm observado isso, mas a logística reversa dos pneus está muito bem, na minha opinião. Pneus. Não pneus mais na rua, né? Então, sim. Isso está indo bem, funcionando muito bem. Bom, nós estamos falando de empresas estruturadas, de parceiros estruturados para prestar serviço nas áreas onde nós atuamos, né? Até vou vender meu peixe aqui, a empresa que eu atuo está preparada. Né? Ótimo. Estamos preparados para
atender as diversas demandas aí dos geradores de resíduos, encaminhar, né, dar encaminhamento para esses resíduos, e quer seja, nós hoje, por exemplo, preferimos que o gerador, ele busque, ou o gerador, ou o gerenciador dele, busque o destino final mais adequado, e que isso não seja feito através da gente. Mas também, quando a gente se trata de um gerador relativamente pequeno, e que não vale a pena para ele ter contratos com um gerador, com destino final e tal, a gente acaba aqui intermediando também, e fazendo, né, o destino final para os geradores. Então, agora, a gente vê mesmo, eu até estou como representante do Centro das Indústrias das Cidades Industriais, no COMAC, aqui de Contagem, que é a comissão que julga as licenças ambientais. Atualmente, eu represento o Centro das Indústrias lá. E eu vejo nos processos de renovação das licenças, isso que vocês acabaram de falar aí. As empresas, eu não sei por que cargas d'água, elas deixam vencer as licenças ambientais, não entram com pedido de renovação dentro do prazo. Com isso, elas ficam inadimplentes quando a licença perde a validade, né? Não entrou no prazo, perdeu a validade. No mínimo, essas empresas vão receber algum tipo de penalidade. Alguma multa será aplicada pelas prefeituras, pelas secretarias municipais de meio ambiente, e isso já é um transtorno. Além de, uma vez que a licença venceu e não ocorreu a entrada com o pedido de renovação, a empresa passa a atuar, do ponto de vista ambiental, de forma regular. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos aqui com uma pergunta aqui do colega Eric Felipe, que está nos assistindo. Fez a seguinte pergunta: temos algum fundo econômico destinado a auxiliar empresas que desejam obter um PGRS? Qual seria? Eric, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você perguntou que temos algum fundo econômico destinado a auxiliar empresas a obter um PGRS. O PGRS, ele é um programa, né? Ele é elaborado pela própria organização, pelas próprias empresas, para fazer a gestão de todos os resíduos que são gerados. É um programa exigido por lei, pela Lei 10.305, mas eu te confesso que eu não tenho conhecimento de um fundo econômico destinado a auxiliar as empresas, né? Não sei se vocês aí já ouviram falar de alguma coisa nesse sentido, mas eu não também conheço. não. Que eu, na maioria das vezes, pelo que eu conheço, assim, é a própria empresa, né, que elabora, que tem todos os investimentos devidos para elaborar esse plano e bem como executá-lo, né, dentro da sua empresa. Eu também desconheço. Conhecimento técnico, profissionais habilitados, aí tem várias empresas aí que prestam esse tipo de serviço, né? Sim, claro. Se respondemos para o Eric, mas eu acho que não ficou claro, qualquer coisa depois você manda aí, a gente manda responde pra novamente, gente. Tá bom? Pessoal, o pessoal está me avisando. Mesmo porque os planos de gerenciamento, cada um tem sua dimensão, né? Tem empresas de porte muito diferentes. Os planos podem ser elaborados muitas vezes por profissional da própria empresa. Aí os custos maiores normalmente são relacionados com o custo, então eventual consultoria. Mas pode ser elaborado no âmbito da empresa. Profissionais capacitados, né? Habilitados também. Pessoal, a gente está se aproximando. Habilitados, verdade. Nos aproximando no final aqui. Passa rápido, né? 4 horas já. Passar rápido. Vamos falar as considerações finais. Qual que é a expectativa? O que a gente acha aí? O que vai acontecer daqui para frente? Vamos melhorar? Vamos continuar empurrando com a barriga? Como é que vai? O que vocês acham aí? Quem quer começar a finalização aí? Eu vou deixar a Cris ou o Júlio falar, porque eu estou falando muito. Bom, minha opinião é que as coisas vão continuar acontecendo muito devagar, porque as cobranças ainda são muito pequenas. Os órgãos ambientais, de um modo geral, estão muito sucateados. Então, eles têm muito poucos técnicos para fazerem as avaliações,
para desempenhar a função que as entidades, né, que os órgãos ambientais têm que representar, têm que fazer. Então, esse é um grande problema, na medida que também fica enchendo o órgão ambiental de informação e não tem nem como fazer Você faz um requerimento com o órgão ambiental, ele demora 6 meses, 1 ano, ou mais para te responder, e você está precisando de uma resposta imediata, vamos falar assim, né, para amanhã, e aquilo fica muito tempo. A gente sabe que as estruturas deixam muito a desejar, e com isso também é um entrave para ocorrer as melhorias que a sociedade precisa nessa área ambiental. Muito bom, muito bom. Se eu puder falar logo depois do Júlio, né? Júlio, eu acho que você está totalmente correto. Eu vejo muito disso também, principalmente assim, o pessoal não está tendo braço, né, para dar conta da quantidade de coisas que eles precisam de fiscalizar, de correr atrás. Mas, de certa forma, eu estou um pouco otimista, que pelo menos assim, é mais um passo que está sendo dado, né? E assim, cada pessoa, cada ente, empresas que dão consultoria estão aí tentando colaborar, né, para construir também isso, né? A gente aqui tentando auxiliar as indústrias para conseguir fazer a melhor gestão de resíduos, né? Mas eu concordo plenamente. O Júlio está certíssimo em tudo que ele pontuou. E eu, que não sou boba que nada, concordo plenamente com todos vocês. Mas agora é sério, completando um pouquinho o que vocês falaram, porque eu já, acrescentando, né? Eu acho que, quando eu falo governo, né, acho que a gente tem que colocar uma prioridade mesmo no nosso país. Eu acho que, a partir do momento que a gente coloca prioridade em algo, as coisas, a gente consegue bons resultados, né? E esse ponto aí que o Júlio, que a Cris mencionaram sobre a questão, né, dos órgãos ambientais, concordo plenamente, né? O Júlio falou, os órgãos estão assim, não tem número de técnicos suficiente, a estrutura não é adequada, mas por isso que eu falo que é a prioridade. Quando você coloca prioridade em algo, a gente, né, tem todo um planejamento, um trabalho, e eu acho que é isso que a gente está precisando. A política tem, né? Se a gente precisar de fazer algumas melhorias, podemos fazer. Mas eu acredito que, colocando isso como algo essencial, né, dentro do nosso Brasil, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa vida, eu acho que tenho certeza que a gente vai ter bons frutos. Então, a minha consideração é que eu acredito que vamos pensar sempre positivamente, que daqui, sei lá, não precisa ser 10 anos, não, daqui 1 ano, 2 anos, mais perto, a gente vai conseguir visualizar coisas boas, principalmente com o MTR Online aí, em 2021, a gente já vai começar com algo novo e que é algo que vai monitorar, controlar mais toda essa gestão aí de resíduos do nosso Brasil. Com certeza. Quem sabe depois a gente faz um bate-papo desse lá em meio do ano que vem, mês de 2021, ver o que aconteceu, vamos lembrar desse papo de hoje. Quem sabe daqui a 1 ano a gente bate um papo de novo e vê. Isso mesmo, fechado. O que melhorou, tá bom? Isso mesmo. Fabiana, Cristiane, Júlio, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de todos. Pessoal que assistiu a gente também, muito obrigado. Até a próxima aí. Nós que agradecemos. Obrigado. Tchau. Boa semana para todos. Obrigada, gente, para vocês também. Tchau, Cris. Tchau, Ju. Tchau, Ricardo. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada.